O Jorge Sampaoli estreou com vitória no Flamengo, né? E amanhã já tem um desafio e tanto, enfrentar o Inter em Porto Alegre, contando com os bons números do Pedro nesse início de temporada. Como sempre, ele se arrumou para receber a bola. Pegou uma discreta contramão para driblar o adversário e ajeitou com a força necessária, com o cálculo exato, com a precisão apurada, para ela ficar na distância perfeita para o chute indefensável. Sabe de quem? Valeu, Pedrão! Gols como esse deixam um atacante fadado ao sucesso. Muitos gols, então, nem se fala. Pedro saiu, o goleiro bateu! Marinho pra bola, fechadinho, Pedro! Um início de temporada pra lá de produtivo tem consolidado Pedro como um ídolo de primeira grandeza do time. Fico feliz, né, com um começo de ano muito positivo, individualmente falando. O Flamengo ainda não conseguiu se destacar muito nesse ano, mas o trabalho do Pedro tem sido bem relevante. Nesse ano, o atacante fez 17 gols e deu 3 assistências em 18 jogos. Ao todo, são 87 gols marcados com a camisa do clube. Esse aí que a gente mostrou no início da reportagem foi o segundo do Pedro na vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Newblense pela Libertadores na quarta passada. Com esse chute no cantinho, o Pedro se tornou o segundo maior artilheiro do Flamengo na história da Libertadores com 18 gols. Deixando para trás o ídolo rubro-negro Zico, que marcou 16 vezes na competição. O recorde é do Gabigol com 28 gols. Eu cresci ouvindo meu pai falando do Zico, né? Então é um privilégio, é uma honra. Acredito que não só eu estou feliz com esse passo, como a minha família também está se sentindo muito honrada por essa marca. Amanhã tem jogo pelo Brasileirão. O Flamengo enfrenta o Internacional fora de casa. No treino de ontem, o técnico do Fla, Jorge Sampaoli, estava empolgado, tentando animar o time. No treinamento, o Sampaoli fez um teste em relação à equipe que venceu o Newblense. Colocou Everton Ribeiro, que entrou no segundo tempo e teve uma boa atuação contra os chilenos, no lugar do Vidal. Gabigol participou normalmente dos trabalhos, mesmo tendo reclamado de dor nas costas após a partida de quarta. O Flamengo deve enfrentar o Inter com Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Marinho, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Gerson e Ayrton Lucas. Gabigol e Pedro. O time que está querendo evoluir, sempre o Flamengo vai querer mostrar trabalho para ganhar os títulos que a gente precisa. E vamos falar sobre uma declaração que aconteceu agora há pouco, lá em Sevilha, ontem na verdade, né, após a classificação do Sevilha. O presidente do Sevilha disse: agora temos um treinador. O Sampaoli, com aquela palhaçada de saída em linha, de atacar muito, estava arrebentando o Sevilha. Agora temos um treinador. Bruno, e aí? O Sampaoli chega no Flamengo, já ganhou, mas o atual treinador era... presidente do Sevilha, foi aqui na declaração, e o atual treinador José Luiz Mendilibar, que é mais tradicional, faz o futebol mais tradicional e tal. O que você pensa disso, Bruno? O Sevilha contratou o Sampaoli e o Sampaoli trabalhou como Sampaoli. É simples. E o Sampaoli já trabalhou lá antes, né? Não é um desconhecido por parte do Sevilha. Então, aí você pode reclamar que o trabalho não foi bom, que os resultados não eram bons, o time brigou, agora se afastou um pouco, mas ficou quase o campeonato inteiro brigando para não entrar na zona de rebaixamento, chegou a entrar uma ou outra rodada. Mas, assim, se você reclamar do estilo do Sampaoli, então você não deveria contratar o Sampaoli. Se você não gosta da maneira como o Sampaoli trabalha, contrata outro, não contrata o Sampaoli. Uma coisa simples. Você pode achar, eu conheço o Sampaoli, ele veio aqui, colocou as ideias dele, a maneira como ele gosta de jogar, e não deu certo, ele falhou nisso e nisso. Ok, mas deu certo, né? Quando ele foi na outra vez. Na outra vez, sim. Mas reclamar, o Sampaoli é muito ofensivo. Sim, o Sampaoli é mais ofensivo. O Sampaoli gosta que o time tenha a bola, gosta de sair de trás tocando bola. Sim, é a maneira que ele trabalha. Se você não gosta disso, não traga o Sampaoli. É bem tranquilo. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Dorival Júnior. A gente vai mostrar um trecho aqui para apreciação de todo mundo. Vamos repetir essa história do Sampaoli aí. O cara tá... Agora... Tá com raiva do Sampaoli? Por que ele contratou ele sabendo que o cara é assim? É porque saiu, chegou tá na semifinal, né, Bruno? Da Liga Europa. Tá comemorando. É coisa de gente. Por que ele contratou então? Né?
Ele foi bem no Olympique de Marseille e foi e pegou... Você não gosta do jeito que ele trabalha, porque contratou ele, tá de maluco. É o cara contratar o Fernando Diniz e reclamar que ele ataca muito, né? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa doideira. No Flamengo começou bem. Ganhou do time fraco. Se não começar bem com aquela barca lá, né? Tá bom, mas já o torcedor do Flamengo tá mais animado, né? Ele vai trazer grandes emoções para nós, como o Cuca também. Você acha? O Cuca também. O Cuca, de vez em quando, fica puta aí nas coletivas, se não deixar ele trabalhar em paz. 7 meses de contrato, pode durar 3. Mas acho que o São Paulo e o Flamengo mudam de patamar. Temos grandes emoções aí pra frente. Tem Vitor Pereira atrás de São Paulo e você melhorou muito. Você dá tem muitas emoções pra frente. Pra quem pegou é um leão ou um gatinho, São Paulo? O técnico, o presidente do Sevilha, depois da classificação para a semifinal da Liga Europa, esculhambou o São Paulo, diz que agora tem um técnico de verdade, que não fica fazendo, segundo ele, palhaçada de atacar, de largar todo o time descoberto lá atrás, etc. Então, eu acho que ele tem duas coisas. Primeiro que na passagem inicial dele pelo Sevilha, ele foi muito bem. O Sevilha foi para a Liga dos Campeões, tal, antes dele vir aqui para a seleção argentina, né? Aí, por conta disso, acho que morrendo de saudade, tal, enfim, o Sevilha vai lá e contrata ele de novo. Mas aí o perfil de elenco muda e tal, né? E acaba dando errado. No caso do São Paulo, eu acho que às vezes também falta calibrar isso um pouco melhor, ele identificar mais aquilo que ele tem. Ele faz umas maluquices. Eu me lembro que quando ele foi técnico do Santos, começou bem o Campeonato Brasileiro, aí teve um dia qualquer, o Santos foi jogar com o Palmeiras no Pacaembu, do nada, ele resolveu tirar os laterais, o time estava jogando muito bem, o Vitor Ferraz e o Felipe Jonathan. E a explicação deles é que eles vinham de uma sequência muito grande, aí ele improvisou o zagueiro, não me lembro qual foi o zagueiro, mas teve um zagueiro que jogou como lateral direito, improvisou outro cara na esquerda. Bom, Palmeiras passeou e ganhou de 4-0. Mas tinha essas maluquices. Aí no fim, enfim, também ganhava, tinha lá grandes vitórias. Então, quando você contrata o São Paulo, você tem que entender esse tipo de coisa. Eu acho que às vezes falta a ele também entender que o elenco, às vezes, não pode suprir todas as maluquices, ou todo o impulso criativo que ele tem. Então, eu acho que isso às vezes pode ser um problema. Agora, o Flamengo está fazendo uma rápida retrospectiva mental aqui, tirando o Jesus, que foi o único que durou mais ou menos um ano. Vocês estavam falando do Abel. Então, o Flamengo, em 2018, ele abre com o Muricy, aí vem o Barbieri, interino, que ficou, depois termina a temporada com o Carpegiani, Barbieri. Desculpa, Carpegiani, Barbieri, e depois, no final do ano, Dorival, aí vem o Abel, que era o sonho de consumo e tal. De repente, o Flamengo troca o Abel pelo Jesus, que não tinha nada a ver, né? E aí, de 2020 para cá, sequência que a gente fala toda hora. Então, tirando o Jesus, a média desses caras que passaram pelo Flamengo não chega a 6 meses. Então, vamos ver se pelo menos o São Paulo consegue romper essa barreira, porque se ele ficar, por exemplo, 7, já é o suficiente para chegar no fim do Campeonato Brasileiro. É isso, né? Porque aí, se tirar antes disso, é porque a coisa estava muito ruim. E eu acho que o Flamengo tem tudo para explodir daqui para frente.